Bom dia, aqui é o pastor Francisco, homem de Deus, pastor feito no deserto, comendo cafanhoto, pastor que me ungiu foi Deus, não foi o homem, pastor que odeia teu pecado e aponta teu pecado, e nem gosta do meu e nem gosta do teu. Profeta Elias, feito no deserto, aprega como João Batista, contra a desgraça do teu pecado. Agora me diga uma coisa, às vezes tu não vai gostar. Será que tu tá vivendo uma vida de santidade para falar do teu irmão? Ou tu tá mentindo e dizendo que tem Deus? Eu tenho te observado, neguinho. Tu não tá bem com Deus. Tu não tá andando bem com Deus. Como é que tu vai apontar o pecado do outro, tu amando o mesmo pecado? Amando pecado. Amando o mesmo, porque quem ama pecado é o mesmo. Pecado não tem diferença. Pecado é pecado. Não tem pecado grande nem pecado pequeno para Deus. Todo pecado é pecado. Sujeira é sujeira. E eu tenho observado no YouTube um sujo mangando de um mal lavado. Agora eu tenho visto umas pessoas aqui no YouTube metendo o pau no pecado. Quer dizer, quando a gente mete o pau no pecado é porque não tá gostando do pecado. Eu tenho visto um povo no YouTube metendo o pau no pecado. Por quê? Porque eles não vivem no pecado, gente. Quem vive na sujeira não pode meter o pau no pecado, gente. Como é que tu vai falar do mal lavado? Tu tá mais sujo do que cu de macaco, porque cu de macaco não se lava. Como é que tu vai falar de outro macaco que tá sujo igualmente tu? Não tem como. É por isso que eu tenho visto uns irmãos, uns pastores, uns pregadores no YouTube, eu tenho gostado. Porque eles metem o pau mesmo. Eles são contra o pecado. Eles estão certinhos, eu não tiro a razão deles. E eu gosto das pregações deles. Como é que eu amo a desgraça do meu pecado? E como é que eu posso falar do pecado do outro? Não tem como. Um pecador falar de um pecador? Não. Tem que ser de um homem santo, santidade, e falar do pecado do outro. Aí sim. Mas pastor, qual é o homem santo? É um homem que odeia pecado, rapaz. É um homem santo para Deus, é santo para Deus. O homem que odeia pecado é santo. Santo é santidade, rapaz. Larga de ser burro, rapaz. Rapaz, te fala a verdade, tu não tem pedido sabedoria para Deus? E Deus não tem te dado por causa da desgraça do teu pecado. E pode meter o pau mesmo, meus irmãos, contra a desgraça do pecado. Pode meter o pau mesmo. Eu sou a favor de vocês. Pode descer a lenha nesses cão que ficam envergonhando o Evangelho de Cristo no YouTube. Pode meter a lenha mesmo. Pode meter. Porque não tem como a pessoa amar pecado e falar mal do pecado. Não, ele tem que odiar o pecado para falar mal do pecado. Que aí é de onde entra a libertação. Se eu amo o pecado e eu vou falar mal do pecado, não entra a libertação espiritual. Que a pessoa está precisando de uma libertação. Se eu amo o pecado, eu vou falar mal do pecado. E tem muitos. Uma coisa eu te digo. Quem odeia pecado, prega contra o pecado, gente. Agora, quem ama a desgraça do pecado, ele come junto com o pecado.
E ele anda junto com o pecador também, tá? Que ele não fala, ele não corrige o outro irmão. Porque ele gosta. Porque eu te falo a verdade. Ô, bichinho que gosta de pecado. E tu já percebeu? Quem gosta do pecado não corrige o outro? Você já percebeu? Já percebi, já. É por isso que eu digo, meta o pau mesmo. Porque quem odeia pecado, odeia o pecado dos outros. E fala mesmo. Por isso que eu digo, tem um bocado de gente no YouTube que eu gosto. Porque mete o pau mesmo. E quem só mete o pau no pecado, quem odeia o pecado. Se amar o pecado, apoia pecado. Quem ama pecado, ama pecado. E quem não gosta do pecado, mete o cacete mesmo nos pecadores velhos. E tem que meter a lenha mesmo. E eu desço mesmo, viu? E eu tô aqui para apoiar vocês no YouTube. Contra a desgraça do pecado. Meta a lenha mesmo. Pode meter a lenha, viu? Tá. Vamos descer a marreta nesses cão, porque são conhecedor da palavra e amam o pecado. Hoje não é normal pastor homossexual dirigir igreja. É pastor homossexual nos públicos apregando. Isso não é de Deus não, rapaz. Vai se libertar, rapaz. Vai criar vergonha, vai se libertar para poder pregar o evangelho de Cristo, rapaz. É mulher réa de calça, de brinco, cabelo pintado, sobrancelha feita e nos públicos pregando. Isso é coisa do Satanás, rapaz. Vai se libertar para poder pregar o evangelho de Cristo. Vai ler Bíblia para pregar o evangelho de Cristo. Sai da desgraça do teu pecado para pegar no microfone, rapaz. Como é que tu convive com a desgraça do teu pecado e fica pegando no microfone de Deus? Como é que tu convive com a desgraça do pecado e fica dizendo que tem Deus, rapaz? Vai se libertar, vai criar vergonha na tua cara, rapaz. Tu não era nem para estar falando de Deus, se tu ama teu pecado, tu não era nem para dizer que Deus é bonito, rapaz. Que Deus já te odiou. Como é que tu conhece a palavra e fica falando de Deus? Tu tem que falar do Satanás na tua boca, rapaz. Tu tem que usar a tua boca pro capeta, porque tu é conhecedor, rapaz. Agora um católico que não conhece, tudo bem, ele tem que falar de Deus mesmo, que o católico não conhece, tem que falar de Deus. Agora tu, crente conhecedor, tu não tem nem direito de pegar no microfone para falar do meu Deus, crente conhecedor, pecador. Tu numa igreja que eu estou administrando, se tu amar teu pecado, tu não pega no microfone. Tu não pega. Agora, se tu não conhecer, aí tu pega. Eu sei que o começo de uma carreira, o começo da minha carreira vai ser difícil. Porque eu vou fazer discípulo dentro da igreja. Vai ter gente que está pecando, mas vai pegar no microfone, principalmente no dia da inauguração da primeira igreja. Eu vou botar gente que está pecando para pregar. Por quê? Porque o começo é difícil. Meu começo está sendo difícil da minha vida. Porque eu aprego a verdade e vivo a verdade. O começo da nossa carreira, tudo é difícil. Quando você se emprega, alguém tem que te ensinar, não tem? Porque o começo é difícil. Mas depois que você aprende a conhecer a palavra de Deus, você tem que aprender a sair do pecado, sair da desgraça do teu pecado. Quando a gente não conhece a palavra, é diferente.
Mas a gente tem que ensinar para a pessoa sair da desgraça do pecado. Quando você aprende a ler a Bíblia, você já tem que aprender a sair da desgraça do teu pecado. Não tem como tu conhecer a palavra e viver no pecado. Não tem como, gente. E é o que eu vejo hoje. Que Deus